Filho de Deus. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia no 3º capítulo de Miqueias. Nós estamos pregando o livro de Miqueias, né, irmãos? Nós estamos já no 3º capítulo, né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, ao último capítulo, se Deus quiser. Os irmãos acharam? Eu escolhi a versão na linguagem de hoje. Eu nunca fui assim muito fã dessa linguagem, mas eu estou me rendendo aos poucos. É mais fácil a linguagem de hoje. Diz assim o texto sagrado: escutem, líderes e autoridade de Israel, vocês deveriam praticar justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram meu povo, arrancam a pele e quebram os ossos, e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo para os que lhe pagam. Os profetas enganam o povo. Para o que eles pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerras os que não lhe dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha, não receberão resposta de Deus, e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, assim diz o profeta, né? O Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridade de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crime de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro, mas mesmo assim eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém virá um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Por um pouco eu pensei que eu estava falando do Brasil, sem brincadeira. Será que eu estou lendo uma história, uma manchete do jornal do Brasil, falando sobre pastores mentirosos, pastores que ganham dinheiro a rodo, pastores que dizem assim: venha orar, venha para o culto, você vai pagar R$4.000, e se você não puder pagar, bote no cartão até o dia do culto, porque eu vou fazer uma oração poderosa. Aqui no Brasil tem isso. Eu digo: será que eu não estou lendo alguma coisa do Brasil, Jesus? A história se repetiu. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Tua graça. Suplicamos que o Teu Espírito Eterno nos ajude. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria. Suplicamos que o Teu Espírito nos conduza e nos instrua, Senhor, para o louvor da Sua glória, que nós Te oramos e Te agradecemos. Os irmãos dizem amém? O Senhor julga severamente os líderes civis e religiosos
e espirituais que usam autoridade para benefício próprio. Toda liderança que abandona a justiça e usa a religião para explorar as pessoas está debaixo do juízo de Deus. Conta-se que um pastor contratou um homem para cuidar do seu rebanho. Em vez de proteger as ovelhas dos lobos, o empregado começou a vendê-las para obter lucros. Quando o dono voltou, não encontrou apenas o rebanho diminuído, encontrou o próprio cuidador transformado em predador. Um lobo. Contratou um lobo para cuidar das ovelhas. Ah, meu Deus do céu. Tem lobo nesse país, viu? Amados irmãos, essa ilustração retrata Miqueias 3. Os líderes de Israel foram chamados para proteger o povo de Deus, mas passaram a devorá-lo. O Senhor então levanta a sua voz contra eles. Os irmãos sabem o contexto desse livro que nós já falamos. Eu não vou falar o contexto desse livro, do que estava acontecendo, os ricos explorando os pobres, as viúvas, os órfãos. Havia os profetas vendendo profecias, os sacerdotes cobrando para a intercessão. Ai, meu Deus do céu. Fazendo oração forte para que as pessoas prosperassem. Então esse era o cenário. Como Deus reage quando aqueles que deveriam cuidar do seu povo passam a explorá-lo e distorcer a sua palavra? O profeta responde essa pergunta, mostrando 3 verdades sobre o julgamento de Deus contra os líderes infiéis. Primeiro, Deus condena os governantes que exploram o povo. Versículo 1 a 4. Os governantes deveriam conhecer a justiça. Versículo 1. Por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça? Há uma interrogação. Conhecer a justiça não era apenas entender a lei, mas praticá-la. Entretanto, eles odiavam o bem, amavam o mal, exploravam o povo, enriqueciam às custas dos fracos. A linguagem de arrancar pele, carne e ossos é uma linguagem de figura forte, mostrando a exploração brutal do que estava acontecendo em Israel. Amados irmãos, é com muita tristeza que esse texto parece muito com o Brasil. Parece demais. O governo brasileiro já arrecadou mais de 7 trilhões de reais. Amados, quando nós vamos para Salvador, uma das coisas que me deixa mais irritado é quando eu chego numa rodovia que tem que pagar pedágio. E você tem que pagar IPVA o ano todo ano, e ainda tem que pagar pedágio. Amados, é triste quando nós chegamos em um hospital que a fila está lá, grande, as pessoas lá nos corredores, quando bilhões de dinheiro são escorregados pelas mãos das ratazanas. Era o que estava acontecendo neste país. E Deus é o Deus que cuida dos pobres. Infelizmente teve um partido, que eu não vou dizer o nome, diz que a bandeira é essa. Mas essa bandeira eles roubaram, tiraram, é a bandeira de Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas, dos fracos, dos indefesos, porque sempre existiram, sempre existirão. Era o que estava acontecendo, amados irmãos. Um texto que corresponde a esse texto está em Isaías 1:23. As suas autoridades são pessoas revoltadas e têm amizade com ladrões. Estão sempre aceitando dinheiro e presentes para torcer a justiça. Não defende os direitos dos órfãos e não se preocupa com a causa ou as causas das viúvas. Isaías 1:23. Amós também repete a mesma coisa. Ezequiel 34:10 responde a mesma coisa. E Tiago, no Novo Testamento, diz, versículo 6, vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada
contra vocês. Do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia condena a injustiça. Condena, amados irmãos. Estava falando hoje, amados irmãos. Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, somos seguidores. Somos pessoas que pessoas nos seguem e somos seguidores. Nós seguimos pessoas e pessoas nos seguem. Faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados um para cuidar do outro. Deus nos criou um para cuidar do outro. Por isso que na sua lei tem a lei da responsabilidade de que os poderosos cuidem dos mais fracos. Quando você colher trigo, não colha todo, deixe uma parte para os meus pobres, para os órfãos e para as viúvas. Não maltrate o estrangeiro, porque foste estrangeiro. Veja que Deus, todavia, teve cuidado e tem cuidado com os mais fracos, com os marginalizados. É bíblico, amados irmãos. É bíblico. Toda autoridade é um dom de Deus. Pais, pastores, líderes políticos e chefes responderão diante de Deus pela maneira como tratam as pessoas. A autoridade nunca é licença para exploração. Na verdade, quando nós somos autoridades, e todo mundo é autoridade, todos nós somos autoridade, e quando somos autoridades, nós somos autoridades para servir aqueles a quem Deus nos colocou em nossa frente. Na igreja presbiteriana tem os presbíteros, diáconos, e os pastores, o conselho da igreja, os oficiais. Esses oficiais que são autoridades, eles são colocados para servir a igreja. Nós, pastores e presbíteros, somos servos da igreja. Os pais servem os filhos, ensinando-os, disciplinando-os, porque são responsáveis. O prefeito serve a cidade no seu exercício. Os vereadores servem e devem servir a cidade nos seus exercícios. É para isso, amados irmãos. E é justamente essa profecia que vai de encontro a Israel, que era uma nação teocrática. Era uma nação teocrática. Os juízes são constituídos para julgar com justiça. Julgar corretamente. Mas Paulo, quando estava prestes a morrer, ele falou algo interessante. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta é estar diante do justo juiz. Porque ele estava sendo condenado injustamente. E certamente os juízes sabiam que eles estavam condenando um inocente, um bode expiatório. Deus é o Deus da igreja, mas é o Deus de todo o universo. Segundo, Deus condena os falsos profetas que vendem palavras. Falsos profetas que vendem palavra. Os falsos profetas pregavam conforme pagamento. Se fossem alimentados, anunciavam a paz. Se não recebesse dinheiro, anunciavam a guerra. Eles não serviam a Deus, serviam ao próprio bolso. Oh, meu Deus. Serviam o próprio bolso, aos seus próprios interesses. Como consequência, perderiam as visões. Deus silenciaria sua voz. Seriam envergonhados. Em contraste, aparece o profeta Miqueias. Ele diz a Miqueias: olha, quanto a mim, estou cheio do Espírito do Senhor. Amados irmãos,
Infelizmente, os falsos profetas carregam multidões. Carregam multidões. As pessoas têm um fascínio pelos falsos profetas. Tem um rapaz na televisão dizendo assim: olha, nós vamos fazer um evento e cada um pague R$ 4.000, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. R$ 4.000 até o dia do evento. Bote no cartão, porque eu vou fazer uma oração poderosa. Isso não é no lado católico, não, é no lado evangélico. Ladrão. 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 Porque não existe oração poderosa. Não existe oração de ungido. Porque se é oração de ungido, todos nós fomos ungidos pelo mesmo Espírito. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo de Deus. Pastor não tem poder espiritual mais do que a ovelha que se converteu hoje. Somos todos filhos de Deus, santificados, justificados. Conhecimento é outra coisa, mas todos nós somos iguais, como filhos de Deus. Essa profecia parece que foi jornal de hoje do Brasil, sem brincadeira. Estou espantado. Mas há profetas de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. O verdadeiro profeta não adapta sua mensagem. Ele anuncia a verdade, mesmo quando ela incomoda muita gente. O pastor, o professor de escola dominical, aqueles que têm a primazia de evangelizar, de anunciar, de ensinar, fale a verdade, nada mais que a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Nós não fomos chamados para agradar. Eu não fui chamado como pastor da igreja de distância para agradar a igreja. Não, eu fui chamado para ensinar a verdade. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu fui ensinado para falar do amor de Cristo conforme a Bíblia Sagrada em última instância. Agora, se os irmãos me pegarem em falta, prove e diga: olha, pastor, você está em falta, você está ensinando a mentira. Isso não é verdade. Por isso é que nós temos a escola bíblica dominical, culto de doutrina, que é para nós conversarmos. Aqui o pastor, o conselho não é o dono da verdade e tem a última palavra, não. A última palavra é da própria Bíblia. É do Espírito Santo, é da palavra de Deus. Amados irmãos, Jeremias fala desse problema dos falsos pastores. Deuteronômio 18, 20 e 22 fala dos falsos profetas. 2 Timóteo 4, 24, 2 Pedro 2 e Judas 11, 16 fala desses falsos profetas que vendem a palavra de Deus. O Paulo chegou a dizer assim: alguns pregam por amor, outros mercadejam, outros pregam por inveja. Paulo disse isso. E ele conclui dizendo assim: importa que o evangelho vai ser pregado, que está sendo pregado. Mas muitos pregam por amor, outros pregam por inveja, outros pregam por discórdia, outros pregam por mercadejar. Aí nós chegamos na cidade nova, cada rua, cada esquina uma igreja, cada esquina uma igreja. Cada esquina uma igreja, cada esquina uma igreja. Alguém diz assim: é melhor uma igreja do que bar. Eu digo: não concordo não. Eu não concordo não. Não concordo não. Cada bar, cada esquina um bar, vazio. Mas nós sabemos que cada esquina uma igreja é comércio. É com dor no coração, irmãos. Amados irmãos, nós brasileiros, quando eu falo nós brasileiros, mas os brasileiros, muitos brasileiros descobriram que lugar de dinheiro, de render dinheiro é igreja. Igreja dá dinheiro, irmãos. 2000 anos de cristianismo. Vai na história, você não vê um pastor que ficou rico com igreja. 2000 anos. Nenhum pastor ficou rico com igreja. Depois de uns 60, 70 anos para cá, só vê pastor ficar rico com igreja. E ainda tem a cara de pau dizer que foi que Deus o abençoou. Se você encontrar um pastor presbiteriano, um pastor batista rico, um pastor luterano rico,
Um pastor anglicano rico, ele herdou dos pais, mas não foi a igreja que o enriqueceu. Nós precisamos mostrar o que é joio e o que é trigo. Se tem pastor presbiteriano rico, se tem pastor luterano rico, se tem pastor batista rico, porque esses homens herdaram dos seus pais, ou eles trabalharam em uma profissão e passaram e ficaram ricos. Mas nunca esses homens ficaram ricos com a igreja. Não conheço nenhum pastor presbiteriano rico. Não conheço nenhum pastor batista rico. Não conheço nenhum pastor luterano rico. Não conheço, irmãos. Porque é assim os profetas que pregam a palavra de Deus. Mas há muitos pastores que não sabem nem onde botar dinheiro. Se fosse contar o dinheiro dele, ia na lua e voltava. Ele subindo em cima do dinheiro. E agora quem deu esse dinheiro a ele? A igreja. As ovelhas. E as ovelhas, mal acostumadas, não conhecem a Sagrada Escritura. E aí o que acontece? Ainda hoje existem pregadores que moldam sua mensagem para agradar pessoas. O verdadeiro servo de Deus não negocia a verdade. A fidelidade vale mais que a popularidade. É a verdade que vale mais. Em terceiro lugar, Deus julga toda religião sem santidade. Versículo 9 a 12. Toda a liderança estava corrompida. Governantes julgavam por suborno. Sacerdotes ensinavam por dinheiro. Profetas profetizavam mediante pagamento. Mesmo assim, diziam: o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Olha como Deus tem me abençoado. Você sabe quantos aviões eu tenho? Olha como Deus tem nos abençoado. Você sabe como a igreja é acolchoada? Olha como Deus tem nos abençoado. Veja o banco que nós construímos. Olha como Deus tem nos abençoado. Deus está do nosso lado. Está sim o Deus deste século. Está sim Mamon. Foram corrompidos. Foram corrompidos. Amados irmãos, foram corrompidos. É lamentável. Quando alguém diz assim, vamos chamar o pastor Augusto, as pessoas assim, eita, lá vem um ladrão. Elas não falam, né? Mas aí o rosto diz, lá vem um ladrão, aí come de graça, aí, ó. Come de graça. Come de graça, aí lá vem. Aí quando fui para Indiaroba, aí eu me formei em História, e aí eu fui chamado de professor. Eu lamento dizer aos irmãos que eu gostava muito mais de ser chamado de professor do que de pastor. Aí quando alguém chega assim, você é o quê? Eu sou professor. Chamado de pastor, eu digo, não, eu sou pastor. Aí um olha para o outro, outro olha para o outro, come de graça. Poxa, aí dói, né, irmão? Dói. Amados irmãos, mesmo assim dizia, o Senhor está no meio de nós. Eles confundiam presença religiosa com aprovação divina. Por isso Deus anuncia, Jerusalém seria destruída, o templo seria reduzido à ruína. Essa profecia foi cumprida um século depois. O Antigo Testamento fala de Jeremias, dizendo porque Deus levaria Jerusalém, segundo Crônicas 36. O Novo Testamento, Mateus 24, Lucas 19, de 41 a 44, fala dessa mesma questão. Amados irmãos, eu preciso aplicar essa questão. Frequentar a igreja não substitui arrependimento.
Religião sem santidade é ilusão. Deus deseja um coração transformado. Frequentar a igreja não substitui arrependimento. Nós humanos gostamos de igreja. Nós humanos gostamos de templo. Os muçulmanos frequentam o seu templo. Os hinduístas frequentam templos. Nós gostamos de templo, é da humanidade. Mas não substitui arrependimento e confissão diante de Jesus. Todos nós somos religiosos, de alguma forma ou de outra somos religiosos. Nós temos eu estou falando nós humanos, temos os nossos patuais, os nossos deuses. Mas é ilusão, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus deseja um coração transformado. Amados irmãos, Miqueias denuncia 3 grupos: governantes, sacerdotes e profetas. Jesus é o cumprimento perfeito dos 3 ofícios. Cristo, ele é o rei perfeito. Ele é o rei perfeito. Enquanto os governantes exploravam, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu não nasci para ser servido. Você não nasceu para ser servido. Nós não nascemos para ser servido, mas nós nascemos para servir. Primeiro a Deus e servir uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Interceder um pelos outros. Foi isso que Deus perguntou. Os 2 foram lá adorar a Deus. Eu gosto muito desse texto, repito esse texto. Foram adorar a Deus. Um Deus aprovou, o outro Deus não aprovou. E o outro ficou com raiva dele, ficou com inveja. E ficou com o rosto assim, meio decaído, triste. E Deus disse assim, Caim, cadê Abel? Por acaso eu sou pastor dele? Por acaso eu sou tutor dele? Que tenho eu com Abel? Que resposta áspera. Inveja. Deus está dizendo, você é para cuidar de Abel. Você é para suprir Abel. Você é o irmão dele. Por isso, seu filho, eu falo, o Carlos, como é o nome da sua filhinha? Carlos. O nome da sua filha? A pequena? Eu digo, Aniele, cadê sua ovelhinha? É o irmãozinho dela. Eu digo, cuide da sua ovelhinha. Ele é menor. É sapeca. Toda vez que passa na porta eu pergunto, cadê sua ovelhinha? Cuidar um do outro. Rapaz, fulano de tal não veio hoje. Não veio no domingo último. Já tem 3 domingos que não veio. Avisa ao pastor. Ou então vai lá cuidar do seu irmão. Nós fomos criados para cuidar um do outro. Fomos criados para exortar uns aos outros. Para puxar as orelhas uns dos outros. Mesmo que alguém diga, não se meta em minha vida não. Digo, me meto. me meto. Eu tenho que cuidar de você. Jesus veio para servir. Amém, irmãos? Amados irmãos, como o profeta Cristo foi o profeta perfeito, enquanto os falsos profetas vendiam mensagem, Jesus proclamou toda a verdade sem jamais buscar lucros. João 8,37, Hebreus 1 e 2. Cristo é o perfeito profeta e nós temos o Espírito de Cristo. Portanto, devemos fazer como Cristo nos ensinou. Amém? Cristo é o grande sacerdote, o sacerdote perfeito. Enquanto os sacerdotes buscavam interesses próprios, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício definitivo. Hebreus 7, 26 e 28. Hebreus 9, 11 e 14. Cristo fala desse sacerdócio. Ele intercedia pelos seus. Ele intercedeu pela sua igreja. Assim devemos também interceder. Se tem alguém com raiva de você, eu tenho um conselho a você a dar. Interceda por ele. Ame. Suplique a Deus. O problema é seu, não é dele não. Você que é ranzinho. Se você não vai com a cara de uma pessoa,
Tem esse negócio ainda, não tem? Tem gente que não vai com a cara do outro. Eu trabalhava em uma empresa de eletricista, aí tinha um cara que dizia assim: fulano já tinha fechado 3 quadros desse. Digo, esse gosta de mim, Senhor. Aí eu estava em outra obra, ele dizia: tá, essa instalação, fulano já tinha acabado. Digo, ai meu Deus do céu. Jesus tem compaixão de mim. Esse cara não gosta de mim. Bom, tem que fazer o quê? Orar por ele. Orei por ele. Daqui a pouco nós estávamos cozinhando junto, comendo junto, tomando café junto. Ore. Busque a face do Senhor. Se derrame, seja verdadeiro. Deus, eu não gosto de fulano. Se eu pudesse, eu não encontrava com ele. Eu não encontrava, Senhor. Mas Deus tem compaixão de mim. Eu sou o problema. Isso é intercessão. Cristo sofreu a injustiça dos líderes. Os líderes denunciados por Miqueias encontram seu ápice na condenação injusta de Jesus. Os chefes religiosos compraram falsas testemunhas. Pilatos condenou o justo. Cristo suportou a corrupção humana para salvar pecadores. Isaías 53 e Atos 2, 23. Foi assim que fizeram com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Certa vez Calvino disse o seguinte: Calvino afirma que Miqueias demonstra que a autoridade existe para proteger o povo. Quando governantes se tornam opressores, deixam de cumprir sua vocação diante de Deus e tornam-se objeto do seu julgamento. Isso, amados irmãos, isso é holístico, é tanto civil como religioso. Mateus Hales diz o seguinte: destacada que os falsos profetas preferiam agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Um ministro fiel deve anunciar toda a verdade, mesmo quando ela traz oposição. Erma Bavinck diz: observa que Deus nunca separa a verdadeira religião da justiça. Uma fé que não produz retidão evidencia a profunda corrupção espiritual. E Charles Spurgeon disse o seguinte: ele ensinava que o maior perigo para a igreja não é a perseguição externa, mas líderes que usam a religião para benefício próprio, enquanto afirmam servir a Deus. Eu quero aplicar dizendo o seguinte: primeiro, líderes prestarão contas diante de Deus. Líderes prestarão contas a Deus pelo uso da autoridade. Segundo, a igreja deve rejeitar qualquer evangelho movido por interesses financeiros. Terceiro, não basta possuir aparência religiosa, Deus exige santidade. Quarto, o povo de Deus deve amar a verdade, mesmo quando ela confronta os seus pecados. Quinto, nossa esperança não está em líderes humanos, mas em Cristo, o Supremo Pastor. Amém? Veio um cantor famoso para a Assembleia de Deus. E aí o irmão passou aqui: Augusto, eu era presbítero, tem muitos anos isso. Augusto, rapaz, fulano de tal está na Assembleia de Deus, fecha a igreja e vamos para lá. Eu digo: rapaz, se respeite, rapaz, procure o seu lugar. Embora eu gostasse do cantor, era Cícero Nogueira. Procure seu lugar, rapaz. Nós estamos em busca de ouvir a palavra de Deus, não de homens, rapaz. Há uma tendência, amados irmãos. Quem vai pregar na igreja presbiteriana? Augusto Nicodemos. Rapaz, vem gente de todo o estado de Sergipe para a igreja presbiteriana de distância. Quem vai pregar na igreja presbiteriana de distância? Augusto. Mal vem os crentes. Mensagem enjoada. Já sei o que ele vai dizer. Misericórdia, Augusto, de novo. Mas nós temos discernimento, né, irmãos? Amém? Irmãos, Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Cristo nunca conduz seu povo ao erro. Ele é o pastor
que dá a vida pelas ovelhas, João 10:11. O rei justo, que governa com equidade, e o profeta fiel, que revela perfeitamente a vontade que está escrito na Sagrada Escritura. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos dê discernimento, para nós sabermos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.